Olá, boa noite. Começa agora o Jornal da Justiça desta sexta-feira, 16 de dezembro. Lei de São Paulo que proíbe a fabricação e comercialização de armas de fogo de brinquedo em todo o estado é questionada no Supremo Tribunal Federal. Ministros da Corte têm até o fim da noite de hoje para decidir sobre a validade dessa norma. O julgamento é no plenário virtual. Esse é um dos destaques da edição de hoje. E você vai ver também. Supremo suspende prazos processuais entre os dias 20 de dezembro e 31 de janeiro. Tribunal de Justiça de São Paulo lança sistema online para facilitar para o cidadão a cobrança de fornecimento de remédios da lista do SUS. E ainda, Tribunal Regional do Trabalho da Bahia é reconhecido no Prêmio CNJ de Qualidade 2022. Termina hoje à noite, no plenário virtual do Supremo Tribunal Federal, o julgamento da ação que questiona a validade de uma lei de São Paulo que proíbe a fabricação e comercialização de armas de fogo de brinquedo em todo o estado. O uso de armas de brinquedo e de pressão para a prática de assaltos é algo comum nas grandes cidades. Em São Paulo, uma lei estadual de 2014 passou a proibir a fabricação e a venda de armas de brinquedo. De acordo com a norma, quem for flagrado comercializando esse tipo de produto será penalizado com advertência, multa, suspensão de atividades do estabelecimento por 30 dias e cassação da licença e encerramento das atividades da empresa. As regras serão aplicadas conforme a reincidência do erro, começando pela advertência e, por fim, encerrando por completo a atividade do estabelecimento em questão. A lei estadual foi questionada no Supremo pelo governador de São Paulo. A alegação é que houve invasão de matéria de iniciativa legislativa privativa da União. Também argumentou que o tema já havia sido regulamentado pelo Estatuto do Desarmamento de 2003, que proíbe a venda, a comercialização e a importação de armas de fogo de brinquedo ou réplicas. A discussão, então, foi levada para julgamento em sessão no plenário virtual. O relator da ação é o ministro Gilmar Mendes, que não aceitou os argumentos do governador de São Paulo. Gilmar Mendes destacou no voto que a lei limita-se a atribuir a responsabilidade de fiscalização ao Poder Executivo, reconhecendo que a ele cabe designar o órgão responsável para tanto. No mesmo sentido, o artigo 4º da norma estimula a conscientização sobre o que está previsto na lei por meio de propaganda, deixando a regulamentação de como esta será realizada ao critério do Poder Executivo. Assim, Gilmar Mendes entendeu que não houve usurpação de competência privativa do chefe do Poder Executivo e que a lei é constitucional. Os prazos processuais no Supremo Tribunal Federal ficarão suspensos do dia 20 de dezembro a 31 de janeiro de 2023. E não haverá expediente no tribunal entre os dias 20 de dezembro e 6 de janeiro, que é o recesso forense. Nesse período, o Supremo receberá apenas pedidos com risco imediato de perecimento do direito e o protocolo de petições e processos será admitido exclusivamente por meio eletrônico. Nos dias 25 de dezembro e 1º de janeiro, não haverá plantão. Nos demais, o horário de funcionamento será de 1 às 6 da tarde. A Justiça Federal de Alagoas autorizou a Polícia Federal a fazer busca para reprimir crimes ambientais e de lavagem de dinheiro na capital, Maceió. 4 mandados de busca e apreensão foram expedidos pela Justiça Federal. As investigações apuram a prática de usurpação de bens da União, extração irregular de minério, neste caso de granito, e lavagem de dinheiro. Durante o cumprimento das medidas, os policiais colheram provas, apreenderam materiais usados na prática dos crimes e identificaram envolvidos. A Justiça Federal do Rio de Janeiro determinou ao IBAMA e à União que prestem esclarecimentos sobre o bloqueio de recursos para o Centro de Triagem de Animais Silvestres em Seropédica, cidade que fica a 75 quilômetros da capital fluminense. Segundo o Ministério Público Federal, o corte de verbas coloca em risco os animais abrigados no local.
Segundo decisão da 30ª Vara Federal do Rio de Janeiro, o IBAMA e a União têm prazo de 5 dias para prestar informações sobre o corte de verbas para o Centro de Triagem de Animais Silvestres em Seropédica. A decisão atende pedido feito pelo Ministério Público Federal, que também pediu tutela cautelar para assegurar o pagamento dos serviços e obras em execução no CETAS. Por ofício, a Superintendência do IBAMA no Rio de Janeiro informou que, com o corte de verbas, além do risco de fechamento da unidade, os animais silvestres que estão no local correm risco de morte. Atualmente, o Centro de Triagem Seropédica abriga mais de 900 animais silvestres. Entre eles estão papagaios, araras, macacos e até tartarugas e jacarés. O Ministério Público, desde o ano passado, busca na Justiça a conservação e manutenção do local. Em setembro deste ano, o MPF celebrou acordo com o IBAMA para garantir reforma de toda a estrutura do CETAS, incluindo compras de alimentos e insumos veterinários e contratação de tratadores, sob pena de multa em caso de não cumprimento. A medida busca evitar o fechamento do local, como ocorreu entre os meses de novembro de 2020 a fevereiro de 2021, que resultou na morte de centenas de animais. A seguir, a gente fala sobre a ferramenta online no TJ de São Paulo para facilitar a cobrança de medicamentos do SUS. Voltamos já. A população de São Paulo agora conta com um sistema online inédito, o Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania na área da saúde, o Sejusc, lançado pelo Tribunal de Justiça Paulista. O cidadão que procurou a unidade de saúde, pediu o medicamento da lista do SUS e não conseguiu, pode cobrar o poder público apenas preenchendo um formulário no portal. O serviço é uma alternativa a mais para a população de São Paulo exigir providências, dependendo do caso, do governo federal, estadual ou municipal. Se o pedido de medicamento já foi feito na unidade de saúde, mas não houve nenhuma resposta, o cidadão agora pode cobrar o poder público, acessando este sistema no portal do Tribunal de Justiça de São Paulo, o Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania na área da saúde, o Sejusc. Veja como funciona o formulário. Primeiro, selecione o medicamento da lista do Sistema Único de Saúde. Depois, informe os dados pessoais, endereço, entre outros. Feito isso, o próximo passo é fazer um breve relato dos fatos. Aí é só avançar para concluir. Pedido feito, o judiciário então encaminha a demanda ao órgão competente, que deve prestar informações em até 72 horas. Se vai fornecer o remédio e quando, se não vai, os motivos, se vai oferecer outro medicamento com o mesmo efeito terapêutico. A resposta, de acordo com o TJ de São Paulo, é encaminhada com agilidade para o cidadão. Se o problema não for resolvido, o paciente pode entrar com ação na justiça. O sistema do TJ paulista chega para tentar diminuir essa judicialização. De acordo com os organizadores do Sejusc, muitas vezes o remédio não é fornecido porque está em falta em um determinado posto ou porque não há quantidade prescrita, ou por omissão em responder, por exemplo. O primeiro pedido tem que ser feito no posto de saúde ou em outro local que fornece medicamentos. Só depois de ser feito na esfera administrativa o pedido e negado é que ele será analisado pelo Sejusc. O Sejusc vai analisar também essa negativa. Ou também, caso tenha sido interrompido o fornecimento ou que o medicamento não esteja sendo disponibilizado por falta no estoque, qualquer outra forma. Mas a primeira tentativa tem que ser feita na esfera administrativa. O sistema é resultado de um esforço conjunto. Um convênio entre Justiça Estadual de São Paulo, Justiça Federal, Ministério da Justiça, Governo do Estado, Prefeitura de São Paulo, Conselho de Secretarias Municipais de Saúde, Ministério Público de São Paulo e Defensorias Públicas do Estado e da União. Em decisão unânime, a sexta turma do TRF da Primeira Região manteve a sentença que anulou a desclassificação de um candidato no teste de aptidão física para perito criminal da Polícia Federal por ter excedido o tempo da prova de natação em 2 segundos.
Na análise do processo, a desembargadora federal Daniele Maranhão considerou que exigir a altura mínima para o ingresso em carreiras militares é constitucional desde que haja previsão legal específica. Contudo, ainda segundo a magistrada, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do próprio TRF1 prevêem que não deve ser exigida altura mínima na seleção para exercício de função em que os atributos físicos do candidato não estejam relacionados com as atribuições do cargo, como é o caso da função de dentista. O voto da relatora foi no sentido de incluir a candidata no curso de formação e nas demais fases em caso de aprovação. O voto foi seguido por unanimidade pelo colegiado. A Justiça Federal condenou o ex-prefeito de Manaquiri, a 60 quilômetros de Manaus, por crime de responsabilidade por não prestar contas de recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Os valores foram repassados ao município durante o exercício de 2015, como parte do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar, no valor de quase R$ 505 mil. Na denúncia apresentada à Justiça, o Ministério Público Federal aponta que o ex-prefeito Aguinaldo Martins Rodrigues tinha um dever legal de apresentar a prestação de contas ao Fundo Nacional de Desenvolvimento e Educação. O prazo para a apresentação terminou em 28 de fevereiro de 2016, ainda durante a gestão do acusado, mas não foi cumprido. Na sentença, a Justiça Federal destaca a ausência de compromisso do gestor com a própria comunidade ribeirinha, pois os recursos seriam destinados a custear despesas para o transporte de alunos da educação básica, residentes em área rural. O ex-prefeito foi condenado por crime de responsabilidade e também não poderá exercer função ou cargo público, eletivo ou de nomeação por 5 anos. O Tribunal Superior Eleitoral determinou que os cartórios eleitorais de todo o país retomem a coleta de impressões digitais de eleitores a partir desta sexta-feira. O cadastramento biométrico havia sido interrompido em 2020, com a suspensão das atividades presenciais nos cartórios, em razão da pandemia. Com a determinação, o TSE espera que a maior parte dos eleitores esteja com as digitais cadastradas para as eleições gerais de 2026. A retomada acontece após a realização de testes preliminares feitos pelo TSE desde novembro. Agora, o atendimento está disponível em todo o país, de forma constante. A biometria é mais uma forma segura e de modernização do sistema eleitoral. Um relatório elaborado pela Universidade de São Paulo, em parceria com a Universidade Federal de São Carlos, a Universidade Federal do Pará e a Universidade Federal do ABC, aponta inconsistências nas alegações do Instituto Voto Legal sobre falhas nas urnas eletrônicas e nas eleições deste ano. A análise do Instituto foi encomendada pelo Partido Liberal e serviu de base para um pedido de anulação de parte dos votos, o que já foi negado pelo Tribunal Superior Eleitoral. Segundo a análise dos pesquisadores, as alegações são infundadas e há falta de rigor técnico nos argumentos que embasaram o documento apresentado pelo partido. Os técnicos analisaram urnas de modelos UE 2015 e UE 2020 para elaborar um laudo técnico que concluiu não haver erros no software ou nos logs das urnas, e que os modelos mais antigos são tão seguros quanto o modelo mais recente, uma vez que o funcionamento é exatamente o mesmo. O relatório das universidades pode ser consultado no site do TSE. A seguir, TRT da Bahia é reconhecido no Prêmio CNJ de Qualidade 2022. Voltamos em instantes. Tomou posse agora há pouco no Tribunal Superior do Trabalho a ministra Liana Schaibe. A magistrada ocupa a vaga na corte em decorrência da aposentadoria do ministro Renato de Lacerda Paiva. A sessão solene de posse ocorreu na sede do Tribunal Superior do Trabalho, em Brasília. Além do presidente do TST e do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, o ministro Lélio Bentes Corrêa, estiveram na solenidade a presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Rosa Weber, o ministro Nunes Marques e o ministro aposentado Marco Aurélio, do STF.
Liana Schaibe foi nomeada ao cargo de ministra do TST em novembro pelo presidente da República, Jair Bolsonaro, após o nome da magistrada ser aprovado pelo plenário do Senado Federal. Ela é a 9ª mulher a ocupar uma cadeira de ministra do TST e a primeira magistrada do Piauí a compor a mais alta corte trabalhista. Liana Schaibe ingressou na magistratura em 1990 como juíza do trabalho substituta. Em 2001, foi promovida por merecimento a desembargadora do TRT da 22ª Região, onde ocupou os cargos de vice-presidente, corregedora regional e presidente. A Justiça de Mato Grosso foi premiada com selos de reconhecimento pelos esforços para reduzir despesas. Bons frutos! A comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade conquista o selo ouro de reconhecimento durante o encerramento do 7º Encontro de Sustentabilidade do Poder Judiciário de Mato Grosso. A premiação faz parte do Programa Economia Legal da Coordenadoria de Planejamento do TJMT. O programa avalia o consumo de itens de uso diário das comarcas, como energia elétrica, telefonia fixa, móvel, impressão, entre outros. Quem conseguir reduzir mais despesas garante os selos de reconhecimento nas categorias diamante, ouro, prata e bronze. Quero parabenizar e dedicar, porque só foi possível graças ao empenho de todos e principalmente dos magistrados que atuaram e atuam na comarca. O Encontro de Sustentabilidade promove o debate de ações sustentáveis e de consciência ambiental da instituição, além da troca de experiências com outros órgãos. Principalmente no propósito da nossa instituição em melhorar cada dia mais, não só na apresentação do nosso serviço, mas também fazer com que o judiciário chegue a um patamar de sustentado. O que seria sustentado? É devidamente correto nas suas atividades. A palestrante Kathleen Feitosa, do Supremo Tribunal de Justiça, participou de forma virtual e trouxe para o público práticas inovadoras de conhecimento e melhorias contínuas. É possível a gente inovar, é necessário inovar, é urgente inovar, renovar, sair da caixa, pensar adiante, pensar de forma sistêmica. Esse ano, o encontro trouxe várias novidades, entre elas a parceria com a Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia e Inovação. Então, nós estamos com um termo de cooperação técnica agora através da Secretaria de Ciência e Tecnologia com o TJ. O objetivo é recebermos os eletrônicos inservíveis do TJ. Esses eletrônicos inservíveis vão ser insumos da área de formação. Então, nós recebemos alunos, cerca de 100 alunos por mês, para a área de informática intermediária, manutenção de computadores e robótica. E todos esses equipamentos que nós recebemos passam por essas áreas de curso. Os bens que não podem ser reaproveitados serão destinados de forma ambientalmente adequada. Então, tem um aspecto muito importante este projeto, que envolve não só o aspecto ambiental, mas também um aspecto social. A presidente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, desembargadora Maria Helena Povas, parabenizou o empenho e a dedicação de todos pelas metas alcançadas. Esse prêmio é apenas uma forma de dizer: você está entendendo o caminho. Vamos buscar o aprimoramento. Nem sempre isso quer dizer que, por exemplo, que alguém que ganhou selo prata ou selo bronze, ele está desprezando essa tese. Às vezes, as próprias circunstâncias do momento e da situação exigiram que ele não ultrapassasse a barreira do tolerável, digamos assim. Mas eu tenho certeza que a mensagem foi muito bem dada e todo mundo aqui entendeu o caminho a ser seguido. O Tribunal Regional do Trabalho da Bahia também foi reconhecido pelo CNJ. O Tribunal Regional do Trabalho da Bahia recebeu o selo prata pela pontuação de 69,77% no Prêmio CNJ de Qualidade. A premiação, referente a 2021,
visa incentivar a produção de dados e estatísticas, além de melhorar a prestação de serviços do Poder Judiciário à sociedade. Nosso tribunal, na área de governança, ficou em primeiro lugar, na área de tecnologia de informação, ficou em sexto lugar, ou seja, resultado de muitos esforços, porque eu sei que conto com a equipe de magistrados e servidores de excelência, que se dedicam, que estão se empenhando, que têm amor pela justiça do trabalho, amor pelo que fazem, principalmente por uma prestação jurisdicional que corresponda à expectativa do jurisdicionado, da sociedade. Então é com muita alegria que eu recebi esse prêmio, muita alegria mesmo. A presidente do regional destaca 2 ações importantes para a conquista do selo. A gente fez força-tarefa para reduzir prazo de interstício de julgamento nos processos que estão nos gabinetes de desembargadores. Essa força-tarefa ajudou muito. Nós somos o tribunal que mais produziu no Brasil a nível de segundo grau. Conseguimos também fazer um levantamento nas varas, porque com a pandemia aconteceu que muitos processos estavam sem andamento, porque a defesa, a contestação foi juntada seguindo o procedimento do Código de Processo Civil, como as audiências não tinham sido realizadas, não se concluiu o processo, também não se marcou a audiência. Então foi feita uma autoinspeção, a corregedoria também fez um papel importantíssimo nisso. Um esforço realizado em todas as áreas do tribunal, como explica o diretor-geral do TRT5. Na área de gestão de pessoas, aí com a capacitação dos servidores e magistrados, pela Coordenadoria de Desenvolvimento de Pessoas e pela Escola Judicial, os programas de qualidade de vida instituídos pela Secretaria de Gestão de Pessoas, o reforço nas estratégias de controle que nós temos, inclusive, que responder a auditorias do TCU, do Conselho Superior da Justiça e Trabalho, para reforçar os nossos controles, e também um investimento muito grande na promoção de ações que deixem a prestação jurisdicional mais célere e com mais qualidade. O Prêmio CNJ de Qualidade foi criado em 2019 em substituição ao selo Justiça em Números e possui 4 eixos principais: governança, produtividade, transparência, dados e tecnologia. Os tribunais são classificados em 3 categorias: diamante, ouro e prata. Foram mais de 170 itens na premiação e ações coordenadas na gestão estratégica do TRT5 fizeram a diferença. Desenvolvimento, a gente já tem uma força muito grande em tecnologia da informação, com Business Intelligence, que já foi prêmio Inovare. Com isso, a gente acabou reforçando mais ainda para que as nossas áreas judiciárias conseguissem fazer o seu trabalho com mais eficiência, aumentando assim o número de julgamentos. Também foi muito importante o processo de governança e transparência ativa, com a publicação dos normativos, com mais conhecimento de gerência das lideranças. O CNJ estabeleceu uma resolução 395 em 2021, dizendo que os tribunais deveriam investir em inovação e criar uma rede corporativa nesse sentido. Então, mas a gente sempre vem trabalhando com coisas inovadoras. Recentemente, no BI, a gente implantou o IECOM, que é o Índice de Conciliação, que está aqui na tela. Ele permite ajudar a montar pautas de conciliação de acordo com o histórico das partes do processo, do advogado. Ele dá uma nota ao processo, que varia de 0 a 1, e o pessoal pode montar a pauta com processos mais propensos a conciliar. O nosso tribunal se destaca há algum tempo na área de inovação, seja com o aplicativo, por exemplo, JTE, para os celulares. Também as oitivas, que não se precisa mais deprecar uma carta, para que a gente tenha a oitiva de uma testemunha em outro local. Esses projetos todos foram nacionalizados. Claro, a pandemia fez com que acelerasse as tomadas de decisões para que a gente conseguisse melhores resultados. O responsável pela governança institucional fala de algumas ações previstas. Em relação à informática, a gente vai implantar o núcleo de Justiça 4.0, isso com certeza vai melhorar a nossa pontuação. Transparência, com certeza a gente vai melhorar no que vem, com o intérprete de Libras e com a contratação também da audiodescrição dos vídeos. E para a governança também é um ponto de melhoria, com indicador de sustentabilidade, que a gente também vai melhorar. Uma prata que vale um diamante,
porque a gente sabe toda a luta que a gente passou para chegar onde chegou. E essa luta não foi minha, não foi da Corregedoria, essa luta foi de todos nós. Você vai ver o vídeo especial que a TV Justiça produziu com o coral do Supremo Tribunal Federal e que será veiculado na nossa programação a partir de hoje. E você assiste agora, em primeira mão. Esta edição do Jornal da Justiça fica por aqui. Uma ótima noite para você. Até segunda.